que o termo MPB foi um termo que surgiu entre os estudiosos lá para os anos 70 para 80, para olhar a música dos anos 60 e 70. Né? É como se aquele tipo de produção, uma produção de uma classe média, inclusive para consumo de uma classe média, né? Que não era consumo de povão essa música. Agora, se a gente olhar a MPB por aí, então tem uma instituição que eu não diria gênero. Gênero eu trataria samba, essas coisas. Em música a gente trata gênero, mais essas modalidades, né? A música popular, ela é uma articulação que sempre foi cronista das pessoas que não tiveram como contar suas histórias. Todas as comunidades elegiam uma pessoa para ser o guardião da história. Porque se eu conto uma história para vocês, vocês vão sair ali da porta e vão reproduzir a maneira de vocês, acrescentando o seu quê pessoal já na história. Agora, se vocês aprendem uma história que é rimada, metrificada e cantada, você nunca mais esquece. Então, se a gente pensar por essa concepção, existe música popular desde que tem gente oprimida no Brasil. Olha, é uma coisa perversa até esse meu pensamento, mas o estado de exceção da ditadura militar estimulou muitos artistas a comporem. É uma coisa perversa ter um pensamento desse, eu posso ser apedrejado na rua aí, mas é um fato que acontece, né? O próprio John Cage fala que normalmente os compositores que são muito estáveis economicamente ousam pouco socialmente, né? Mas a gente trabalha muito com uma marca que é quando a indústria fonográfica começou, que foi em 1902, né? Ou seja, 125 anos de história, sendo que essa coisa que se chama MPB, que a gente chama de MPB, foi surgir só nos anos 60. Quer dizer, a música já era popular brasileira antes da MPB, né? Ela é uma continuidade, mas por que ela ganhou essa sigla? Porque foi uma geração em que muitos universitários começaram a ir para a música. Uma coisa que não era sempre assim, não foi sempre que os músicos tinham um grau avançado de escolaridade, né? E essa geração, sim. Então, juntou tudo. Estava tendo golpe militar, os festivais da canção acontecendo e criando toda uma movimentação ali. A sigla pegou. Começou com o CPC da UNE, né? Porque tinha eu não lembro direito como que mas o grupo que viria a se chamar MPB4, que é um quarteto que cantava com o Chico Buarque, ele começou chamando o quarteto da UNE. Depois ele virou MPB4 e é nesse momento que tu começa a se falar MPB pela televisão. Aí o que passou a ser MPB? Uma coisa meio esdrúxula, porque digamos que foi a parte mais sofisticada da música brasileira, da música popular brasileira, que ganhou esse rótulo. As outras vertentes, por exemplo, o samba, ou o que se chamava na época de música cafona, depois passou a se chamar de música brega, isso é música popular brasileira no talo, né? Só que essas subvertentes, digamos assim, ficaram alijadas. A MPB passou a ser uma espécie de elite da música popular brasileira, um contrassenso, assim. Não, eu acho que MPB é um título que deram para um conjunto de artistas, né? Mas que não tem uma característica própria. A MPB é o que eles fizeram. Diferente do samba, por exemplo. Exatamente. A MPB não é uma linguagem, eu acho. É um grupo de compositores, a gente pode chamar. Mas não é uma linguagem. Dentro da MPB, você tem tudo ali, né? A bossa nova, você tem o forró, você tem o samba, você tem, enfim, toda a cultura brasileira, só que adequada a um certo formato, né? Talvez radiofônico, né? Que acabou vindo a se chamar de MPB. Mas ela não é uma linguagem, né? Para mim, a MPB acaba em 82.
O Gil, eu entendo Louvação como um disco, a principal influência do Gil naquele momento, que Louvação é um pouquinho antes da Tropicália, assim, ele faria o segundo álbum dele já é o álbum tropicalista, mas Louvação seria o primeiro ainda que não seria tropicalista. Então, naquele momento, eu diria que a influência mais forte do Gil era Luiz Gonzaga, assim, da parte do Nordeste, porque claro que ele tinha João Gilberto como um mestre, o samba eu vim da Bahia e tudo, que João Gilberto era baiano, mas a Bossa Nova se criou no Rio de Janeiro. A Bossa Nova, ela rompe com a ideia da narrativa romântica, do romance, romanceada. E a Tropicália vai resgatar, que a Tropicália vai voltar a olhar para dentro do Brasil. E o Clube da Esquina também tem essa mistura, como a Tropicália, né, como os tropicalistas fizeram, de rock com MPB, né, com bossa nova, com jazz, com fusion, né, tem tudo ali. Então, quer dizer, tá essa confusão da música, bossa nova, né, querendo ser só bossa nova, o rock querendo ser só rock, aí vem os tropicalistas misturando tudo, aí pronto, cria-se uma MPB que aí sim, por anos, essa MPB se manteve MPB. Mas a Tropicália resgata o romance, isso é uma coisa das mais importantes da Tropicália, que sempre foi uma marca da tradição. O que os rappers estão fazendo? Romance, estão narrando a realidade deles, estão narrando o cotidiano, entende? E o Gil, ele é um cara que se utiliza disso também, até mais que o Caetano, de estar narrando, de estar recordando histórias. Eu acho que nesse transcurso todo, desde os anos 60 para cá, a ideia de MPB envelheceu, eu acredito. Ela se entrincheirou, assim, fica esses caras que é aquela geração dos anos 60 que era e vai continuar sendo para sempre muito forte, muito potente, mas ela virou meio que assim, a latifundiária do negócio, esses caras que são os donos do pedaço e o resto do pessoal corre pelas beiradas, né? Se eles não fossem filhos do Gil e Neto, eles estariam, na minha opinião, fazendo o mesmo sucesso. Eu não vejo uma continuidade. Eu vejo que eles usaram a estrutura empresarial para fazer a música deles se comunicando com o público deles. O Gil tem uma coisa muito legal, que é um empresariamento muito bom da Flora Gil, né, mulher dele, mas que ela não é só uma esposa ajudando o marido, como tem vários por aí, e que funciona também, né, não é nem menosprezando, mas a Flora tem um tino realmente comercial, empresarial, gigante. Então, o Gilberto Gil tem uma história muito grande na música popular, não é? E, claro, alguns dos filhos seguiram um pouco a trajetória do pai. Não a mesma música, né? Claro que são épocas diferentes. Da mesma maneira que os filhos do Caetano, que os filhos da Elis Regina e etc. Então, sempre atualizando essa música, né? Não sei se é passagem de bastão, mas de alguma forma a tradição da música popular brasileira continua nesses outros artistas mais novos, mas mudando, né? Não igual. É fato que o que o Gil fez tá no sangue da família toda, né? Então, o que veio Preta Gil depois, mesmo fazendo um tipo de música diferente, mas você enxerga Gil na Preta Gil. A Nara, que é filha do Gil também, já teve banda, já teve trabalho dela. Também você consegue enxergar Gil ali. E aí, quando vem os netos, você também consegue enxergar Gil nesses netos. Nesse ponto, eu acho que o único ponto de contato com o Gil é mais o fato da família, de ser dois filhos e um neto, porque realmente eu acho que as referências são outras. Mas eu acho curioso, porque eu acho que a família dele teve um embranquecimento. Cada geração eles vão ficando mais brancos. Mas eu acho que a música ainda tem o DNA, sabe? Não acho que é... Porque a bossa nova, por exemplo, era um estilo bem branco. Às vezes, para esses caras é um pouco mais difícil, porque a comparação com os pais, a cobrança, né, é muito grande. Eu fico imaginando que para os Gilsons não deve ser fácil, porque eles são simplesmente filhos e netos do maior artista do Brasil, né? E eu não sei se é uma opinião só minha, não. Eu acho que o Gil está aí top 1 ou está no top 5, que seja, né, de muita gente,
de artista. Eu digo que o Gil é a cara do Brasil. E eu acho que eles foram muito sábios, assim, tiveram presença de espírito, os Gilson, em colocar logo no nome, né? Tipo, ninguém quer negar que somos os Gilsons, né? Filhos do Gil. Eu acho que Gilberto Gil vai sempre continuar vivendo na música dele. E a família representa muito isso, né? Olha, na época do Gil, 67, Evolução, quer dizer, a música baiana ainda não tinha uma identidade tão forte quando ela passou a ter logo a partir dos anos 70, com Moraes Moreira, com os frevos cantados. Então, claro que ela já existia, mas ela não era uma identidade tão forte quando ela passou a partir dos anos 70 e, sobretudo, a partir dos anos 80, onde tem a chamada Axé Music, que começa em 85, está fazendo 40 anos esse ano. E o Gilson, ele tem um outro tipo de referência, que ele já não pega a ditadura, ele já pega um momento de poder se expressar livremente, mas, ao mesmo tempo, não tem aquela pegada política que teve no Gil. Eu entendo o Gilson como uma música mais... não é amena, mas é uma música mais pop no sentido, assim, da celebração, da festa, entende? Assim, a música vai mudando, a MPB, claro, foi mudando ao longo dos tempos, mas a MPB, essa sigla, ela é maravilhosa porque cabe tudo, né? A música popular brasileira. Então, o próprio Gil, se pegar a discografia dele, ela é muito diversa, porque não tem nenhuma grande revolução musical nos anos 2000. Eu acho que a gente vê, olhando a história, Gil, Caetano, toda essa galera, eles passaram por muitas revoluções musicais. A revolução nos anos 2000 foi de mercado. Sim, a MPB ela não vai fenecer. Tá? A MPB é viva por si mesma. A MPB tem alma própria e ela não vai fenecer nunca. Então, assim, ela pode ter fases de maior dificuldade ou menor dificuldade, ou fases extremamente ótimas, mas vai continuar sempre. Eu acho que é muito difícil a gente estabelecer comparações assim, nunca mais haverá um Chico Buarque, nunca. Os tempos são diferentes, né? A vida andava mais devagar também, dentro do mercado fonográfico, dentro do mercado musical, tudo era mais lento, né? As pessoas faziam um disco por ano, hoje eles lançam como é que chama quando você lança uma música? Um single por mês, a cada 2 semanas, entende? O Bauman tem razão em falar de uma modernidade líquida, porque é tudo muito rápido, a vida é muito veloz e o aporte de informação que nos chega é muito intenso. Que a geração dos Gilsons, ela não pede a bênção à MPB, como até pouco tempo tinha. O rap, todo mundo, de uma certa forma, tinha uma ligação mais com o MPB. Ela não domina a música brasileira, assim, e quando tem esses grandes shows como o do Gil, Caetano e Bethânia, eu acho que para mim são mais eventos. Eu acho que gera-se todo um marketing em torno. E o jeito de fruir música está mudando. Antes a gente tinha uma fruição muito coletiva, a gente sentava para ouvir música. Não existia essa coisa de fone de ouvido. É absurda, de chocante e espetacular ao mesmo tempo, né? Você põe, você ouve se você quiser. O Gil simbolizou durante muito tempo o que de melhor era feito na música brasileira, também no sentido não vou falar virtuosismo, não é virtuosismo, mas é o esmero técnico, esmero instrumental. Eu acho que tem essa árvore, né? Árvore genealógica, né? Podemos usar esse termo, que é o Gil ali como grande base, né? Fica tudo um pouco previsível, né? Porque o Gil abriu tantos ramos, né? Tantos galhos, assim. Tudo que a gente faça ali remete a ele, né? Dentro daquele âmbito, né? De estético que ele abriu, né? Então eu acho que alguma inovação, algum rumo diferente da MPB vai vir em contraposição a isso, né? Não negando exatamente, mas sabendo que aquilo ali já foi feito e tentando se arriscar em outros caminhos, né? Usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia para fazer música,
Eu acho que a gente, estando no Brasil, falando português, né, não tem como desconsiderar o que o Gil criou, né? Tradução do ser humano, né, através da poesia e da musicalidade dele, assim, né? Uma fonte, né, assim, de uma riqueza infinita, né? Então a gente tem que olhar, a gente olha muito para a produção e olha pouco para a recepção. É como são as pessoas que estão escutando música hoje. Não despedace o coração, o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito. Mesmo fazendo um tipo de música diferente, mas você enxerga Gil na Preta Gil. Quem poderá fazer aquele amor morrer, passar na vida? Você falou dos Gilsons, é complicado, eu não acredito que eles vão poder fazer isso, que eles vão querer fazer isso, tentar se adequar ao discurso do rap. Até eles são a hereditariedade do Gilberto Gil. Gilberto Gil era um cantor, e é até hoje um cantor de protesto, mas eu não acho que os filhos e os netos sejam, pelo menos até agora, por razões que a gente pode imaginar e entender facilmente, assim. O Gil virou um cara da elite, ele próprio diz isso, um cara rico, os filhos dele são ricos, os netos dele são ricos, então eles estão numa situação de conforto que seria falso até eles ficarem protestando das coisas que o rap e o trap protestam, por exemplo, né? Então, eu acho que se repete a mesma coisa de sempre, eles viram a elite, a coisa supostamente mais sofisticada e quem está ali dando duro na peleja são os trappers, os funkeiros, a galera que está nas favelas e nos interiores. E o Gilson já tem toda uma outra bagagem, eles dialogam com a juventude, então eles fazem shows lotados, multidões jovens pelo Brasil, então é outro tipo de approach. A música baiana é uma música mais suave, da good vibe, no caso dos Gilsons. Não por acaso, um dos maiores sucessos do Gilson, eu diria até o maior, é uma regravação de uma música do Olodum, Várias Queixas. Então, o Gilson ele também se alimenta dessa baianidade, mas de uma forma mais contemporânea. Então, mas tem essa referência do Olodum, que mesmo assim eles não vêm com aquele baticum tão ancestral quanto é o do Bloco Afro do Olodum. Já é uma coisa mais embalada para uma roupagem mais pop, digamos assim. E o Gilson tem todos esses códigos do reggae, de tudo, mas na linguagem pop dos anos 2020. Bom, eu conheço um pouco os Gilsons, mas as músicas que eu conheço eu gosto muito. Eu acho que a questão da alegria, do ritmo, essa coisa que fala da música brasileira, eu acho que se mantém. E ouvindo agora os Gilsons, né, ouvindo o disco deles, é quase um tributo. Todos os violões, de praticamente todas as faixas, tem alguma coisa da onda do Gil. Eu acho que eles tiveram essa preocupação mesmo em tributar não somente o nome, né, e a coisa do laço familiar, mas de fazer uma homenagem mesmo à linguagem dele, né. E o lugar onde eu mais percebi isso foi no violão. Eu acho que assim, a questão do Ijexá, isso é muito importante, porque no disco do Gilson, praticamente em todas as faixas tem alguma referência ao Ijexá, né? Que é o ritmo que os blocos do Afoxé na Bahia tocam, né? Filhos de Gandhi. E falando naquela história do começo, né, que a MPB fez, foi colocar dentro de um contexto de canção pop, né? Esses ritmos, né? E o Gil foi um dos primeiros a fazer isso com os Filhos de Gandhi, né? Primeiro a composição Filhos de Gandhi, né? Que ele gravou com Jorge Ben. Depois o palco, por exemplo. Palco, se você isolar o violão, é um Ijexá. Só que a produção do Lincoln Olivetti ali no começo dos anos 80, né? Já é pop, parece Earth, Wind and Fire. Mas a base rítmica é Ijexá. E eu acho que o Gilson já pegaram isso super evoluído, né? E o lance deles é mais um Ijexá meio soft, assim, né? Houve um disco do Gilsons, você vai a um show do Gilsons, é meio que parecido do início ao fim. Eles têm um estilo
e eles seguem à risca aquele estilo. E eu acho que isso é um pouco a cara da música brasileira contemporânea hoje. Eu acho que o Gilsons ainda está na música boa. Eu acho que eles ainda fazem com o coração, até porque eles convivem com o Gil e eles sabem o que é fazer uma música orgânica. Você tem um aporte de uma raiz para estar lidando com a contemporaneidade, é sempre mais interessante, porque você nunca fica com os dois pés no ar. Você sempre um pé está no chão, entende? Às vezes a gente fica procurando a MPB nos filhos da outra MPB, mas ela não está, ela está fora. Não é que eles não sejam, eles são também, mas eles são uma música de nicho, assim. Os Gilsons, a família Gil inteira. O Gil preparou todo o clã dele para continuar, para dar continuidade, né? Eu acho que vai ser difícil eles... Até seria cruel, né? Querer comparar eles com o pai deles ou com o avô deles. É uma situação, não deve ser fácil ser essa garotada, porque... O que você vai criar depois que o Gilberto Gil criou tudo, né? É verdade. Então, sabe aquela história quando acende a luz e as mariposas ficam todas rodando, pensando que a luz é o sol? Eu acho que a gente faz muito isso, que assim, a gente buscar isso nos filhos dos caras é ficar girando em torno da lâmpada, porque não são eles. É no outro lado que isso tudo está acontecendo, é na Linda Quebrada, é no Getúlio Abelha lá no Ceará. Tem uns caras muito malucos, e eles são malucos porque eles não são filhos do Gilberto Gil, porque os pais deles não devem ser tão legais assim. A Gabi Amarantos, sabe? É um pessoal que não tem essa nuvem. Tem outras nuvens, mas essa não tem. Então, assim, a liberdade de criar deles é maior. Isso parece um contrassenso, mas assim, claro, imagina, os Gilsons e a Flor Gil têm dinheiro, pode fazer o que bem entender, só que assim, vai saber as amarras que tem ali. Não só porque o Gil é a sombra, mas porque, sei lá, eu nunca tive muita grana para saber, mas eu acho que quem tem muita grana se acomoda, sabe? Isso é uma relação de econômica mesmo. Olha, o Gil e Caetano, pela própria natureza tropicalista, eles sempre foram abertos ao novo, às fusões. Assim, eu sinto essa legitimidade do Gil e do Caetano de querer se integrar ao novo. Então ele abre espaço para gente nova, para MC, né? Gente do trap, gente do rap, gente do funk, enfim, você sempre está vendo o Gil abrindo os braços, né, para todo mundo, todo tipo de artista que chega. Ele fez essa música em 95, 96, por aí, uma época em que a internet estava no seu início. Mas, ao mesmo tempo, ele cita, pela melodia e mudando um pouco a letra, uma música que é tida como o primeiro samba gravado em 1916, chamada Pelo Telefone. Então, ao mesmo tempo, ele fala de algo que é a grande tecnologia, o grande passo para o futuro, mas sem perder esse nó, essa ligação com a tradição mais ancestral da música urbana, da música popular urbana, que é, na verdade, o samba no Rio de Janeiro, né? Então esse tecido, ele construir isso daí em uma canção, em uma música, gente, é a coisa mais fantástica, não é? Eu perguntei em 91 para um mestre de congado, olha como que parece o Gil. Seu Dito, o que o senhor acha desses congados, que era o dele? Que tem mulher, tem homem, tem trompete, tem sanfona, tem flauta doce, e não é só tambor. Eu estava provocando ele. E falou, olha, meu filho, eu acho muito bom, porque a gente vê o mundo através do congado, e se o mundo muda, o congado precisa mudar para continuar mantendo a gente atualizado. E o Gil é exatamente essa figura. A fonte primária da música popular não é o livro. A gente nunca deve ler o livro antes de escutar o disco. Porque senão a gente já vem imbuído das visões da percepção que a pessoa teve. Eu acho que a MPB era feita para universitários e por universitários. Então, hoje em dia, eu acho que assim, o
o funk, o rap, eles são gêneros fundamentais porque eles se comunicam com milhões de jovens que vivem numa periferia, numa realidade que não é mais a minha. Assim, eu acho que são outras realidades. Eu nasci ouvindo Gil, espero viver muito e vou morrer ouvindo Gil. Com certeza o rap tem o papel que a Tropicália teve nos anos 60, sabe? Ele sofre muito, a Tropicália também sofria resistência, né? E o rap sofre porque uns dizem que é estrangeiro, que é americanizado, outros dizem que não é música, que é só falado, mas assim, repentista existe no Nordeste desde tempos imemoriais, né? Eu estudo muito a música que está sendo feita no Brasil nesse século, pelo meu dever de ofício, mas também por prazer, e eu acredito que assim, o papel, depois da Bossa Nova veio o Iê, 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 a canção de protesto, a Tropicália. Fora o Iê, 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 com algumas exceções, a música engajada estava entre a canção de protesto e a Tropicália. Tudo era canção de protesto. A Tropicália a gente não chama de canção de protesto e a mídia espalhou ao longo dos anos que canção de protesto é uma coisa chata, panfletária, um monte de rótulo ruim para canção de protesto. Agora, na minha opinião, eu acho que no século XXI, não dá para datar tão fácil assim, mas o rap é a corrente dominante do século XXI e o rap é música de protesto. Ele é a verdadeira MPB e a verdadeira música popular brasileira e é engajada. E agora, para finalizar, se você pudesse definir a obra do Gil em uma palavra, qual seria? Tropicália. Acho que é luz. Olha, Gilberto Gil. Gil Nial. Hoje em dia, acho que ele é sabedoria. Brasil? Metáfora. Eu acho que emoção. A obra do Gil, eu acho sensacional. Sensacional. O Gil é eterno. Eu vou definir mais palavras. Primeiramente, exuberante, essencial, única. Gil é Brasil. A primeira fila da plateia representaria aquela ideia pagã da tribo frente ao ídolo do encanto, frente ao brilho, visão de um pai para um filho, medo, espanto e adoração.